Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui a este webinar, organizado pela Comissão de Internacionalização para Angola do CAC, Centro de Arbitragem Comercial de Lisboa, por ocasião do Março Mulheres. Este webinar tem por propósito reunir mulheres com experiência em arbitragem em Angola, para que juntas possamos discutir os desafios da arbitragem no feminino. E de facto, quando se fala de arbitragem em Angola, há nomes que são incontornáveis e que são exatamente os das senhoras que aceitaram o convite para estar aqui hoje conosco. A doutora Maria América Santos, que é árbitro e advogada, a professora doutora Helena Prata, advogada e árbitro, a doutora Ana Matos, advogada, e a doutora Clotilde de Melo Pinto, também advogada. Elas terão a tarefa de colocar questões de índole técnica ou pessoal, de fácil ou de mais difícil resposta, vamos ver, à professora doutora Costa e Silva, que é vice-presidente do CAC, é um árbitro de reputação internacional e de inquestionável competência e recentemente foi incluída na lista das Most Active Female Arbitrators, da JustConnect, e na Band One da Chambers, na categoria dos Most In Demand, peço desculpa, Arbitrators. A mim, Sofia Val, cabe uma tarefa mais fácil, que consiste exatamente em moderar este painel de mulheres inteligentes. Com imensa pena, já tenho aqui o professor Lina a rir-se. Com imensa pena, a professora doutora Mariana França Gouveia, que é presidente do Centro de Arbitragem Comercial de Lisboa, não pôde estar aqui hoje conosco, mas assim vamos, em vez de termos um painel só senhoras e uma intervenção só feminina, temos aqui conosco o professor Dr. Lino Diamvuto, que é também claramente o nosso árbitro mais reconhecido e mais internacional, que é o presidente da comissão do CAC para Angola, para então proferir aqui umas palavrinhas antes de passarmos às questões de discussão da arbitragem no feminino. Professor Lino Diamvuto. Sim, senhor. Muito obrigado, professora Sofia Val, em representação do CAC Angola. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes e agradecer às mulheres excepcionais que aceitaram o convite, nosso convite para este webinar. Por ocasião, conforme ficou referido aqui, do mês de março, mulher. Portanto, teremos o grande prazer de ouvir mulheres com um percurso profissional excepcional que irão partilhar as suas experiências no campo da arbitragem e, obviamente, também colocar questões à nossa homenageada, a professora doutora Paula Costa e Silva. Algumas questões são interessantes e gostaria já de deixar aqui tanto o meu contributo. Qual é a história das mulheres na arbitragem? É uma questão que nós gostaríamos de ver respondida. Qual é o lugar das mulheres hoje na arbitragem? Será que podemos falar de no women's land em matéria da arbitragem? Quais são as mulheres? Quem são as mulheres árbitras hoje? As suas qualidades? Quais são os fatores chaves para construir uma carreira de árbitra? Que futuro para a presença das mulheres no meio da arbitragem? Portanto, são algumas questões que nós deixamos já aqui na consideração da professora Paula Costa e Silva e das demais mulheres que estão aqui, árbitras. Existe, definitivamente existe ou não, um ceiling, um glass ceiling, aquilo que se chama um teto de vidro no âmbito da arbitragem. Portanto, é com muito gosto que nós acolhemos todas as mulheres aqui presentes e devolvo a palavra à professora doutora Sofia Val. Muito obrigada, professor Lino Diamvuto. Eu queria apenas dar aqui uma nota antes de passar a palavra às colegas que aceitaram
partilhar este momento connosco e também com a professora Paula Costa e Silva, para dizer que este nosso webinar, ele pretende, por um lado, sublinhar o facto de em Angola serem já várias as senhoras que atuam como árbitros e como advogados em arbitragem. Por outro lado, este webinar, como eu já havia dito, ele tem por objetivo prestar uma homenagem que me parece justíssima a uma senhora, que é a professora Paula Costa e Silva, com enorme categoria e enorme candura, se vem afirmando cada vez mais na arbitragem internacional. De facto, a professora Paula Costa e Silva, cujo CV académico eu me escuso a aqui apresentar, ela reúne características muito particulares, e muito raras. Ela é uma senhora com uma presença forte, apesar de ser baixinha, e por isso todos a tratarem por Paulinha, muito carinhosamente. Ela tem uns olhos, que nos abraçam e que nos fazem acreditar que vamos conseguir. Ficamos a gritar assim internamente: I have the power! E ela está sempre disponível, quer seja para discutir uma questão jurídica ou dar uma palavra de conforto. E isto, atento dos seus inúmeros afazeres, eu acredito que só deve ser possível graças a uma fantástica poção mágica que ela própria deve ter inventado e que lhe permite criar tempo extra. Eu não sei como é que ela faz, mas só entendo assim, alquimia. Um, Par da elegância com que ela sempre deambula, e que aqui entre nós, que ninguém nos ouve, não é? Advém do facto de ela ter sido bailarina, e acho que também da joalheria refinada com que a miúdo nos deleita. A professora Paula Costa e Silva, ela emana sofisticação. Aliás, a sofisticação de raciocínio foi-lhe logo diagnosticada no início de carreira pelo professor Miguel Galvão Teles, que afirmava que a Paulinha era, e agora vou citar, a mais solidamente criativa intérprete de uma norma jurídica da sua geração. Mas não se pense que o facto da professora Paula Costa e Silva emergir sistematicamente entre calhamaços jurídicos, alguns dos quais escritos pela própria, ou de processos arbitrais volumosos, a torna uma pessoa sisuda. Pelo contrário, ela é conhecida pelo seu sentido de humor apurado e é bem capaz de dizer um despotério com toda a leveza. Estou em crer que o sentido de humor da professora Paula Costa e Silva só sobreviveu ao bafio do direito porque encontrou nas imensas obras de arte que se refugiaram em sua casa, que aliás é também o seu escritório, um oásis. A professora Paula Costa e Silva é uma mulher inspiradora, cujo percurso como árbitro nos serve de referência, e é exatamente a razão pela qual quisermos lançar este webinar para ter a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor esta grande senhora. Este webinar, como já penso que terão percebido, terá um formato um pouco diferente dos webinars que anteriormente foram lançados pela Comissão de Internacionalização do CAC para Angola, não é? Presidida pelo professor Lino Diamvuto, que esteve connosco há pouco. E, portanto, nós hoje o que vamos fazer, não vamos ter nenhuma apresentação de PowerPoint, contrariamente àquilo que tem sido nosso apanágio. Vamos ter uma conversa informal, em que as nossas colegas intervenientes vão partilhar as suas experiências em arbitragens com a professora Paula Costa e Silva e vão colocar-lhe as questões que entenderem por bem. Assim, talvez, sem jeito para chutar aqui a bola e dar início a este jogo, acho que vou passar então a palavra à minha colega Maria América Santos, árbitra e advogada, para colocar a sua primeira pergunta à professora Paula Costa e Silva. Faz favor, Mary. Sofia, muito obrigada. Eu preparei, claro, aqui algumas perguntas, não muitas, mas algumas, né, para estar aqui de sobreaviso. Felizmente, nenhuma delas será assim tão difícil, a doutora Paula resolver responder e também fazer-nos parecer ou fazer-me parecer inteligente. Olha, eu vou aqui seguir um bocado a linha do professor Dr. Lino Diamvuto e a minha primeira questão seria, circunscrevendo-nos ao mundo lusófono, doutora Paula, como académica e árbitra internacional, como visualiza o estado atual? E o que esse estado lhe permite perspectivar em termos de envolvimento? Estamos envolvidas, estamos mais envolvidas, aqui referindo-nos às mulheres na arbitragem no geral, e em especial na qualidade de árbitro. E eu pergunto isto porque pessoalmente a minha intervenção na arbitragem tem sido como árbitra e não
como advogada, tem apostado mais nesta qualidade? Sou eu, Sofia. É mesmo, Pauli. Então, em primeiro lugar, e antes de responder à pergunta, muito pertinente, obviamente eu quero agradecer o tempo todo e esta ideia, e enfim, fiquei muito comovida mesmo quando a Sofia me enviou a mensagem dizendo que tinham tido esta ideia. Se eu estava de acordo, eu primeiro tive que dar umas voltas ao quarteirão para só depois responder, porque fiquei realmente muito comovida. E depois, realmente, do que também disse a Sofia da apresentação, eu acho que nós podíamos era acabar já aqui, porque daqui para diante só pode piorar, não é, Sofia? Depois desses atributos que me concedeu, daqui para diante só pode piorar. Mas não podemos frustrar quem quis vir a escutar-nos, e eu ia já então diretamente à pergunta que a Maria América me colocou. Não há muito tempo eu recebi de um dos meus braços direitos uma fotografia com uma notícia de jornal em que se dava conta da constituição da APA e da lista de participantes da APA, e depois também da lista do centro de arbitragem, a lista de árbitros do centro de arbitragem. E eu pude verificar uma coisa, eu estava sozinha com a professora Maria Helena Brito. Havia duas senhoras numa lista que era bastante extensa, para a altura de árbitros, por um lado, na lista de árbitros, e por outro lado, na lista de participantes na associação, que era a Associação Portuguesa de Arbitragem. Eu creio que o cenário foi mudando paulatinamente. E foi mudando paulatinamente, não porque tenha havido a imposição de cotas, nada disso, mas porque as mulheres foram realmente afirmando pela sua competência técnica. E, portanto, foram aparecendo como escolhas naturais. Eu diria que não porque são mulheres são escolhidas independentemente de serem mulheres ou deixarem de ser mulheres, são escolhidas porque têm grande competência técnica e revelaram essa competência técnica, muitas vezes começando por exercer a advocacia no âmbito de processos arbitrais muito complexos, muito difíceis, e foram-se destacando, como é evidente. Foram participando, foram começando a intervir em conferências, em seminários, participando de mutucortes e, portanto, desempenhando já papel de árbitro nesses exercícios tão importantes para, no fundo, até estimularmos os mais novos a empreenderem esta carreira, e essas mulheres foram se afirmando, naturalmente. E, portanto, passaram a ser escolhas absolutamente naturais. E eu diria que, hoje em dia, eu não sei se haverá paridade, talvez não haja paridade ainda, mas eu creio que nós caminhamos para uma paridade absolutamente natural. Porque, efetivamente, há muitas mulheres e há muitas mulheres extremamente competentes. E elas vêm a ser escolhidas por essa razão. E, portanto, houve de facto aqui um percurso, houve um caminho, mas esse caminho, creio eu, tem levado a que estejamos praticamente em paridade. Eu diria, não há agora que perguntar se é escolhida porque é isto. Não, é escolhida porque é muito competente. Foram-se destacando e foram sendo escolhidas paulatinamente. Portanto, o cenário mudou radicalmente daquele que tínhamos vou dizer, há talvez 25 anos atrás, 20 anos atrás. Não é? E acho que vai continuar assim. E, portanto, creio que, aliás, não haveria razão para uma inflexão, não é? Portanto, na medida em que a escolha é feita por critérios de qualidade e competência, não haveria nenhuma razão para haver uma inflexão desse movimento. Pois, eu penso de facto que seria muito difícil o sentido ser diferente, tratando-se de arbitragem, que é haver uma imposição da presença das senhoras, não é? Considerando o critério de escolha e o tipo de assunto que é resolvido e como é resolvido. Muito obrigada, doutora Paula. Eu vou então reservar as minhas outras perguntas e vou deixar aqui algum espaço às colegas. Sim, não, eu agora passava, eu como já tenho mais ou menos uma ideia do que é que vocês têm em mente, sem prejuízos de poderem dar asa à vossa imaginação e criatividade e de constranger a nossa homenageada, estão completamente à vontade. Sem prejuízo disso, eu tenho ideia que a Ana Matos também tinha alguma questão relacionada com o papel das mulheres na arbitragem. Será isso, Ana? Uma coisa específica? Obrigada, Ou os Sofia. dois chapéus? Tu falaste nisso. Olha, de facto, eu não tenho aqui nenhuma questão
diretamente relacionada com esta que foi abordada agora pela doutora América dos Santos, mas deixa-me dizer-te que para mim é uma honra poder estar aqui neste painel, fazer parte aqui deste painel e ter a oportunidade de ouvir e, sobretudo, aprender com as vossas experiências. Naturalmente que eu aqui estarei mais nesta posição, a minha participação tem sido como advogada em algumas arbitragens, naturalmente que não tenho currículo para poder partilhar as minhas experiências, no entanto, claro que não poderia deixar de aproveitar esta oportunidade e, sobretudo, de ouvir a professora Paula Costa e Silva. Professora, posso dizer que eu fui aluna da Faculdade de Direito de Lisboa. Há cerca de 20 anos nós cruzámos-nos no oral de processo civil, que correu bem, por assim dizer, e, portanto, esta é a segunda vez que nos cruzamos, naturalmente que foi muito breve, mas não podia deixar de partilhar este nosso encontro breve. Relativamente, eu tenho também algumas questões. Eu estava a tentar aqui, nas minhas questões, encontrar alguma que fosse mais próxima daquela que a doutora América Posso nos dar uma colocou. ajuda? Tu tinhas-me falado na questão, não é? Porque, tal como a Maria América, vocês que fazem advocacia têm sempre a possibilidade de trabalhar como árbitros também, não é? Ter os dois chapéus. Tu tinhas uma questão para a Paula relativamente a isso, não era? Pronto, e era exatamente, eu agora iria colocar, não na perspectiva de advogada, embora perceba que seja um desafio, e calculo que sim, calculo que a transição entre provavelmente a Paula advogada e a Paula professora e a Paula árbitro seja um desafio, e gostava de perceber um pouco como é que encara, como é que faz essas passagens. Sobretudo, e aquilo que eu considero ser mais desafiante é entre a Paula que é académica e depois a Paula árbitro. São papéis completamente diferentes e distintos. Ana, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe uma coisa, é uma razão de enorme orgulho para mim saber que, no fundo, nos cruzamos e, vou dizer assim, passou pela minha mão e que agora encontro aqui como colega num painel. Sabe que eu posso ter muitas profissões na vida, mas aquela que eu acho que mais me caracteriza é ser um professor. E para um professor a razão de existência são os seus alunos. E acompanhá-los e ver os percursos e o crescimento é uma satisfação enorme. Não, é uma satisfação enorme. Portanto, só lhe posso agradecer por ter pontuado essa circunstância. Eu já não me recordava efetivamente da sua cara, mas olha, agradeço-me ter pontuado, porque fico muito feliz de a encontrar aqui e de saber que mais uma vez se cumpriu a minha missão, no fundo, não é? Que é de criar seres livres, cidadãos livres, que depois fazem carreiras brilhantes daí por diante. Essa é a grande recompensa que eu posso ter na vida. A pergunta que me coloca é muito, muito inteligente e muito, muito interessante. Eu comecei a ser árbitro numa fase relativamente tardia, vou dizer assim, não é? Da minha vida, no sentido em que eu já era académica quando comecei a arbitrar. E há uma característica que o árbitro tem que ter e que o professor universitário tem, mas numa diferente dimensão. O árbitro tem que ter a coragem da decisão. Eu, por muitas dúvidas que tenha, eu não posso deixar de decidir. E eu, enquanto académica, posso dizer, esta é a minha opinião hoje, mas eu vou estudar mais, eu vou estudar melhor. Eu tenho que perceber que, quando estou a exercer a função de árbitro, eu não posso fazer isso. Portanto, eu tenho um tempo limitado, eu estou, obviamente, obrigada a fazer o melhor que sei que posso naquela circunstância, mas eu estou numa circunstância. Eu tenho um tempo finito, eu tenho muitos limites epistémicos, não é?
E tem que ter a coragem da decisão. E tem que ter outra coisa que acompanha a coragem da decisão. Eu tenho que ter a humildade de perceber que tudo quanto eu faço, porque é uma atividade humana, tudo quanto eu faço tem o erro inerente e como uma coisa natural. Portanto, eu não tenho na ponta da língua a verdade, não tenho na ponta da caneta aquilo que seria a verdade, eu tenho apenas na ponta da caneta e na ponta da língua aquilo que eu sei fazer naquele caso concreto, com todos os instrumentos de que disponho naquela circunstância de vida. E, portanto, tenho que ter coragem da decisão, sabendo que a minha decisão pode ser uma decisão errada. E, portanto, ter a humildade de reconhecer que errei, como é evidente, e de reconhecer que errei. O professor universitário, obviamente, não pode dizer um conjunto de disparates, não é? Portanto, tem que se preparar, tem que estudar sempre, toda a vida estuda, todos os dias estuda, mas não tem este corte da definição da linha entre o bem e o mal, que tem que ditar num dia da sua vida e depois nunca mais dita daí por diante outra coisa diferente. E, portanto, pode evoluir no seu pensamento. Portanto, isto foi uma aprendizagem que eu fiz. Eu não comecei por ser árbitro-presidente, eu comecei por ser árbitro de parte. Observei a coragem dos árbitros-presidentes com quem pude trabalhar e compreendi que esse era o grande desafio. Quando aquela fosse a minha missão, eu tinha que aprender a dar o salto e a vencer a minha dúvida interior e a ter a coragem da decisão. Portanto, essa foi a aprendizagem e essa é a diversidade dos chapéus. Não é? Quando coloco um chapéu e coloco outro chapéu, eu percebo que são pessoas diferentes que estão em cada momento a ter de reagir. E depois ainda há uma outra, há aqui uma coisa intermédia, não é? Que é uma outra atividade que eu também gosto muito de desenvolver e que ainda requer outras características um pouco diferentes, que é a atividade do consultor jurídico, quem faz um parecer. E há pareceres de muitos tipos, não é? Há um parecer que desenha a solução para um caso, eu sou perguntada antes de, ou há o parecer que deve acompanhar o caso, já numa altura diferente, perguntam-me mais adiante. E aqui ainda uma outra coisa que é muito curiosa, é a dimensão, é um caminho que está no meio, não é? Eu estou a fazer uma peça de persuasão e, portanto, eu coloco-me no papel do decisor e eu pergunto, se eu fosse o decisor, como é que eu tinha que articular o parecer que eu estou a fazer para convencer o decisor? Mas, por outro lado, o académico está sempre presente e, portanto, eu não posso escrever no papel, para juntar a um processo, aquilo que eu não era capaz de defender no anfiteatro da Faculdade de Direito. E, portanto, eu posso dar muitos argumentos para as alegações, para tudo isso, mas eu não posso escrever isso no parecer. Portanto, é muito interessante como, observando-me, não é? Portanto, refletida no espelho, como de facto os vários papéis que fui desempenhando ao longo da vida me foram dando uma maior noção e uma maior percepção daquilo que é requerido de mim em cada um dos lugares em que me coloco no tabuleiro, consoante a peça que eu estou a desempenhar naquele preciso momento. Obrigada, Paula. Há alguma preparação prévia para isso? Para encarnar os personagens? Uma meditação, uma canção que queira partilhar connosco? Eu acho que é o silêncio, Sofia. É? Os grandes combates, no fundo, não é? Pelo menos para mim, são sempre precedidos de necessidade de evasão. E para mim, a evasão tem dois elementos: o mar e o silêncio. E eu acredito muito na nossa intuição. Por vezes é difícil depois descobrirmos o fundamento racional para aquela intuição, não é? Mas essa intuição, muitas vezes da solução do caso, que está totalmente nebuloso, cinzento, requer uma espécie de distanciamento, não é? Não estar a pensar naquilo, aparentemente não se está a pensar naquilo, com evasão, com o silêncio e da preferência com o mar ao pé. E as coisas começam a ficar claras e ir sendo discernidas. E depois, como diz também outro braço direito que trabalha comigo há muitos anos, a patinha do coelho começa a aparecer e a sair da cartola, não é? Porque esse braço direito costuma dizer
eu tiro coelhos da cartola. Nessas alturas, a patinha do coelho começa a sair da cartola. E depois é nunca mais deixar perder de vista a patinha do coelho para ver se sai a pata toda, se continua a ser o coelho ou se foi uma falsa patinha que não era de coelho, era de um outro bicho qualquer e que apenas estava ali para nos seduzir. Sim, senhora, muito obrigada. Mas nós, para além destas questões assim que têm a ver com o posicionamento da Paula na arbitragem, enquanto mulher, temos também algumas questões de índole técnico, que são coisas com as quais nós vamos trabalhando e às vezes discutimos entre nós e, portanto, ficou assim, gostávamos de ouvir também. Então, se calhar eu passava a palavra à Clotilde, para ela colocar uma questão. Tá, obrigada, Sofia. Boa tarde a todas, a todos também. Eu entrei um bocadinho tarde, porque andei aqui às guerras para poder ter acesso, mas quero também manifestar aqui a minha satisfação e honra por poder estar aqui e ter este contacto com todas, especialmente com a professora Paula, e ouvir um bocadinho também da sua experiência e felicitá-la por esta recente nomeação e todo este trajeto brilhante para nós também é uma luz. Eu, nestas lides, posso considerar-me pioneira, não é? A minha experiência também não é assim tão vasta e partilho um bocadinho aquilo que disse também a colega Ana Matos, né? Em relação a isso, estou aqui para beber também desta experiência e colher toda esta riqueza que eu já pude ouvir. Tenho aqui, eu exerço essencialmente a advocacia, participei de alguns congressos e eventos sobre arbitragem que se foram realizando cá no nosso país e fico sempre assim com algumas questões. O que eu sinto em relação à arbitragem, por exemplo, é que há um evento, fala-se nesse evento, mas depois tudo morre, não se ouve mais nada, pouca divulgação. E começo a fazer assim alguns questionamentos. E por essa razão eu trouxe aqui algumas perguntas, era para fazer à professora Paula, e passo até a elencar. Uma delas é se existe alguma publicação de decisões arbitrais que tenham servido de jurisprudência. Eu não sei, eu nunca ouvi falar e confesso que nesta matéria nem nestes encontros pequenos que eu pude participar também ouvi qualquer abordagem sobre isso. Esta era uma questão. A outra questão... Não digas todas, Clotilde, que eu assim vou fazer não, rodando. Sim, pronto. Então obrigada. coloco esta apenas por enquanto. Obrigada. Obrigada, Clotilde. Ótima pergunta. Mas eu há pouco ia dizer uma coisa e esqueci-me. A Clotilde disse agora, não é, que exerce essencialmente a advocacia e a Ana disse a mesma coisa. E eu tenho realmente no currículo, sou advogada, mas eu não exerço, há muitos anos que não exerço. E devo dizer-lhes uma coisa, eu tenho a maior admiração pelo trabalho que é desempenhado pelos advogados nos casos que tenho podido acompanhar. Recentemente estive num julgamento que durou audiência, que durou 5 dias. Eu saía da audiência todos os dias por volta das 5 da tarde, 5h30. As partes estavam presentes, não estavam apenas os advogados, estavam as partes a acompanhar o julgamento. Ambas as partes estavam a acompanhar o julgamento. E eu saía todos os dias da audiência completamente exausta, mas totalmente exausta. E eu só me interrogava como é que os meus colegas, advogados, eram capazes de, no dia seguinte, estar frescos pelas 9 da manhã, novamente em audiência, sabendo eu que eles tinham saído como eu, às 5 da tarde ou às 5h30 do dia anterior, no dia anterior da audiência, tinham estado a preparar o dia seguinte e tinham estado, no fundo, a fazer o coaching dos clientes, como é evidente, não é? É preciso fazê-lo. Eu só pensava como é que eles conseguem fazer isto tudo. E depois reparava na atenção ao mais ínfimo detalhe.
era mostrado um documento e aparecia uma transcrição do documento. Se aparecia alguma coisa que não estava no documento, imediatamente era pedida a palavra pelo advogado, da parte contra a qual era apresentado o documento, e ele dizia, isso não está no documento. Eles sabiam os documentos de cor, ao mais ínfimo detalhe. Isto para mim é um fator de uma admiração enorme, porque eu como árbitro tenho tempo de ponderação. Eu vou para casa, eu vou para o escritório, eu vou reunir com meus colegas de tribunal e nós temos tempo de ponderação. Os meus colegas advogados têm que reagir em tempo real. É naquela oportunidade ou não é mais. E isto para mim é um fator de uma enorme admiração. Eu tenho uma admiração pelo trabalho realizado por estes colegas que não tem limite, não tem limite. Eu não era capaz de fazer aquilo. Eu sei que eu não era capaz de fazer aquilo. Eu não tive treino específico para fazer aquilo, mas eu acho que neste momento eu não sabia fazer aquilo. Eu não era capaz de fazer aquilo. Tenho uma admiração incomensurável. E, portanto, queria deixar esta nota, porque esse chapéu eu não saberia usar neste momento da minha vida. Não o saberia usar. Relativamente às publicações, que pergunta a Clotilde, nós temos um problema muito sério e eu já tenho dito isso algumas vezes. A arbitragem, por natureza, as decisões não são publicadas e, portanto, é uma espécie de uma jurisprudência subterrânea. Pronto, até se entende, a confidencialidade é uma característica, creio que não está na definição, é um hábito, é uma prática. Qual é o maior problema, Clotilde? Em alguns domínios do direito, a prática jurisprudencial mais avançada ocorre através dos tribunais arbitrais. E essa jurisprudência fica desconhecida, fica guardada. Em domínios de ponta, em que os conflitos não chegam aos tribunais estaduais, portanto, ficam confinados aos tribunais arbitrais, não se sabe o que foi a decisão. Ora, uma das grandes tarefas da jurisprudência, e os tribunais arbitrais fazem jurisprudência, é a evolução do direito, contribuir para a evolução do direito. E por isso sempre entendi que as decisões anonimizadas deviam ser publicadas. Exatamente para que a jurisprudência dos tribunais arbitrais pudesse contribuir para a evolução do direito. Como sabem, nas arbitragens de direito público essa é a regra, não é? A transparência total, mas nas arbitragens de direito privado não. E, portanto, durante muitos anos, nós não sabíamos, nas arbitragens de investimento também há publicação, nós não sabíamos o que é que acontecia. Essa prática tem sido infletida. E agora começa a haver bases de dados que já as decisões são publicadas de forma anonimizada, quando as partes autorizam, e as partes tipicamente autorizam, porque não se consegue fazer a conexão entre o caso concreto e as partes concretas e a decisão do tribunal, mas começa a haver bases de dados onde é possível consultar a jurisprudência dos tribunais arbitrais. A Sofia falou na IusConnect. A IusConnect está a fazer esse trabalho. E, portanto, começa a construir bases a partir das quais nós conseguimos consultar a jurisprudência dos tribunais. Talvez ainda não haja um tratamento tão eficiente nas buscas que se podem fazer, um tratamento tão eficiente como há em certos tribunais estaduais. Mas o caminho está a ser feito. Portanto, Clotilde, já é possível consultar algumas, a CCI já tem a divulgação de muitas decisões, através da entrada na IusConnect também já consegue chegar a muitas decisões, mas eu creio que o caminho vai ser o de cada vez mais, se dar publicidade às decisões que são proferidas. E eu creio que só pode ser assim, porque realmente não faz muito sentido que haja todo um conjunto de decisões muito relevantes, boas ou más, não importa, mas que são conhecidas e que podem contribuir para, aliás, a ciência do direito fazer o seu trabalho, que é estudar a jurisprudência e, a partir da jurisprudência, também contribuir para a evolução do direito. E acredito bem também para uma maior divulgação até da própria arbitragem, que começará a ser vista como cada vez mais um meio de excelência da resolução de conflitos extrajudicial, porque a nível dos tribunais é um caos, não é? É verdade, obrigada. Passo então a palavra à Helena, que também tem umas questões de índole mais técnicos para colocar.
Obrigada, Sofia. Obrigada, doutora Paula, por aceder a este convite. E é uma honra estar aqui, participar deste webinar consigo. Eu estive uma única vez consigo nas jornadas arbitrais de Coimbra, já há muitos anos, ainda com o Dr. Miguel Galvão Teles, creio que foi a última, foi uma das últimas vezes que o Dr. Miguel esteve nestas jornadas. Fiquei muito bem impressionada com a sua participação e desde então tenho seguido o seu percurso, tem-me servido de inspiração. E por isso mesmo eu trago aqui algumas questões que, enquanto eu também sou mais advogada que árbitra, tenho alguma experiência como árbitro, mas essencialmente sou mais advogada. E recentemente surgiram aqui algumas questões relativamente e que têm que ver com a bifurcação do processo. Primeiro, gostaria de saber se já teve em alguma situação em que teve que optar pela bifurcação, em que circunstâncias seria aconselhável bifurcar e quais são as vantagens e benefícios da bifurcação, uma vez que esta separação de processos pode aumentar o custo do processo. Obrigada, Helena, pelas perguntas. E também, voltando atrás, né? Já aqui falaram por 2 vezes o Dr. Miguel Galvão Teles, que era de facto uma pessoa absolutamente excepcional, era um ser absolutamente exceção, em todas as dimensões, e eu muitas vezes me lembro da gargalhada do Dr. Miguel Galvão Teles. Às vezes ligava-me e perguntava-me o que é que eu estava a fazer, e eu sabia qual era a razão do telefonema, era para eu ir tomar chá com ele ao escritório, não é? Para conversarmos um bocado. E eu lembro-me da gargalhada, não é? Quando me contava o que me queria dizer e via a minha reação, dava aquela gargalhada sonora, e aquela gargalhada ecoa muitas vezes na minha cabeça quando estou triste, lembro-me daquela gargalhada. Depois também, dar-lhes aqui uma outra nota, ainda não dei, e acho que é importante dar. Eu há um tempo atrás, talvez 2, 3 anos atrás, dei uma outra entrevista, parecida com esta, mais ou menos com esta estrutura. E agora pediram-me que passasse essa entrevista a papel. E eu fiquei a pensar num aspecto que talvez seja importante salientar. Obviamente que a minha vida, chegando aqui, à idade que já tenho, não foi feita só de sucessos. Eu tive que engolir muitas situações em que falhei. E, portanto, tive que superar, no fundo, a angústia, não é? de falirmos e de não termos conseguido. E tive que superar isso, porque a alternativa era desistir. Era ter-me deprimido tão profundamente que eu desistiria. E por isso eu creio que talvez muito importante para quem me escuta e que me possa ver como um exemplo ou como alguém que fez um certo percurso, é dizer isto: este percurso teve muitas pedras pelo caminho. E não pedras que me foram postas, mas pedras que lá estavam e que foi preciso superar. E, portanto, estas carreiras têm muito de bom e muito de difícil. Portanto, há pouco o Lino perguntava o que é preciso ter para fazer esta carreira. Competência, eu já disse há pouco, mas faltou uma palavra: resiliência. E o combate connosco e nunca termos pena de nós. E, portanto, perceber, eu falhei, onde é que falhou, porque é que falhou, tentar limar essa aresta, ir adiante e não desistir. E não ver a falência ou o insucesso como o fim, como um túnel que acabou ali. Não é? Não. Há sempre uma luz. É preciso é continuar, é preciso é continuar, é preciso é continuar. E, portanto, nunca parar e nunca desistir. É uma coisa que eu também digo sempre aos alunos. Há um direito que os senhores não têm.
é o direito a desistir. Esses senhores não podem ter. Não se podem conferir o direito a desistir. Tem que continuar. Portanto, só para lhes dizer isto, efetivamente, acho que cheguei a uma situação que me dá, que me conforta, não é? Compreender o ponto a que pude chegar que me conforta, mas essa carreira teve muitos insucessos pelo meio. Portanto, nunca desistam, nunca deixem de continuar, porque acontece uma adversidade. Indo à pergunta técnica que a Helena me coloca, a bifurcação. Eu já tive vários casos de bifurcação, aliás, hoje em dia eles são muito naturais. Eles são, eu diria assim, o tipo de frequência hoje em dia é o da bifurcação. E porquê? Porque logo no início do processo se colocam questões que, se julgadas procedentes, evitam que o processo se prolongue e siga para uma instrução, essa sim muito pesada e muito onerosa. Quando são atacadas, por exemplo, competência do tribunal, legitimidade das partes, quem pode estar, quem não pode estar, se eu não fizer a bifurcação e não decidir imediatamente essas questões, eu vou correr o risco de deixar tudo avançar para depois no final dizer, olhem, desculpem, os senhores fizeram perícias várias, tiveram muitos custos, tarará, mas agora eu acho que eu sou incompetente. Portanto, eu diria, quando as questões suscitadas, as questões prévias suscitadas, são questões que podem atingir fatalmente o juiz de mérito, é conveniente bifurcar. Tenho uma experiência, mas isso é muito peculiar, em que a bifurcação acabou por ter uma grande virtude. E há pouco eu dizia à Sofia que muito em nós vem de intuição. Este caso foi um caso de intuição. A bifurcação foi absolutamente determinante para conseguir que as partes, num conflito terrível, terrível, efetivamente terrível, conseguissem chegar a acordo. E, portanto, a não discussão imediata do mérito e ter começado por pontos prévios, depois abrindo uma janela de oportunidade para a mediação. E, portanto, obviamente, não empurrei as partes para a mediação, não é? Mostrei-lhes, inclusivamente, a decisão da bifurcação, eu mostrei-lhes a decisão que estava pronta. Disse já aqui a decisão. Se me disserem que não há espaço para mediar, eu notifico a decisão amanhã. Mas eu acho que há espaço para mediarem. Há espaço para negociarem e para se autocomporem. Em termos que eu não posso fazer. Eu estou vinculada pelo princípio do pedido. Mas os senhores têm muita margem de manobra, que eu aqui não tenho. Nesse caso, por exemplo, Helena, a bifurcação acabou por se revelar virtuosa. Porquê? Porque como não tivemos que entrar na discussão pesada, eu vou dizer, entramos na discussão pesada, não entramos na discussão pesadíssima, houve espaço para que as partes pudessem negociar e, felizmente, chegaram a acordo. Era um conflito, como eu digo, horrível, que envolvia uma família, portanto, aparentemente era um conflito de direito comercial, mas era só na aparência. Porque este eu acho que é um outro aspecto de que o árbitro tem que ter perfeita noção. Uma coisa é resolver o litígio, outra é resolver o conflito. E o árbitro muitas vezes consegue resolver o litígio, mas não consegue resolver o conflito. Só as partes conseguem resolver o conflito. E, portanto, também essa percepção nós temos de ter, não é? E, portanto, como eu dizia, este caso era um litígio de direito comercial, mas um conflito era um conflito familiar absolutamente horrível. Neste momento está tudo pacificado, foi cada um para o seu lado, não há mais litigância cruzada, tudo acabou. Se calhar nesta geração as coisas não se acalmam totalmente, mas creio que na próxima há uma boa oportunidade para que a família volte a funcionar como uma família. E, portanto, esse foi, olha, um efeito colateral da bifurcação, vou dizer assim. E, portanto, já tive. Acho que é conveniente quando há questões que podem prejudicar fatalmente a decisão de mérito e creio que, na maioria dos casos, não aumenta o custo, porque a contrapartida seria prosseguir para um processo que, assim, teria custos muito avultados e tudo aquilo se desperdiçaria se uma das questões fatais, prévias fatais, impedisse a decisão de mérito.
Obrigadíssima, Paula. Então passo novamente a palavra à Maria América. Eu também tenho aqui umas questões, mas acho que vou deixar para o fim. Estava aqui a lutar com a tecnologia, como sempre. Eu queria falar um bocadinho sobre a relação com os tribunais. Hoje, o desenvolvimento do comércio internacional vai longe e torna muito exigentes os players, estou a falar mesmo dos empresários, dos investidores. Então, eu gostaria de saber da doutora, a doutora Paula, qual a percepção que tem da maturidade das partes num processo arbitral quanto à potência e o recurso aos tribunais judiciais, para, ao invés de desfazer, fazerem mais bloqueios. Se este fazer bloqueios verificado difere muito tratando-se de arbitragens ad hoc ou arbitragens institucionais. A minha experiência acaba por ser mais com arbitragens ad hoc. Em Angola, apesar de termos centros, ainda não há grande massificação de arbitragens nos centros, e então a minha experiência é mais para arbitragens ad hoc. E a sua experiência, Maria América, se lhe posso perguntar, é diferente numa e na outra estrutura de decisão? Encontra aí diferenças Eu não no tenho comportamento experiência das partes? não tenho experiência de arbitragens institucionais e daí queria ter a sua percepção só de arbitragens ad hoc e nas arbitragens ad hoc em que tenho trabalhado, algumas delas, de facto, as partes ainda têm feito, pelo menos mais do que seria apetecível, o recurso aos tribunais judiciais e então bloquear, na minha percepção, tentar bloquear o andamento do processo, mais vezes do que, na minha opinião, deveria ocorrer, considerando o desenvolvimento do comércio internacional. Maria América, sabe que eu tenho ideia que aí talvez a ponta mais relevante seja o próprio Tribunal Arbitral, por uma razão. É evidente, das partes há sempre uma que não quer as coisas, não é? Tipicamente há uma que quer e há outra que não quer. Mas são poucos os casos em que as partes conseguem, há exemplos para todos os gostos, mas tipicamente os regimes jurídicos da arbitragem permitem que os tribunais arbitrais continuem os processos, independentemente das partes recorrerem ou deixarem de recorrer aos tribunais estaduais. Há uma situação peculiar, que vos dou nota, por exemplo, e que me relatam colegas do Brasil. É possível ao Tribunal Estadual determinar a suspensão do Tribunal Arbitral, do processo no Tribunal Arbitral. E o desrespeito desta ordem dada pelo Tribunal Estadual ao Tribunal Arbitral pode fazer os árbitros incorrerem, inclusivamente, em penas, porque cometem crime. Portanto, está tipificado um crime e, portanto, esta situação é uma situação extremamente crítica, como é evidente. Mas, na maioria dos temas, não acontece assim. E, portanto, aí eu diria, cabe ao Tribunal Arbitral continuar serenamente. Eu há pouco disse, é a coragem também, não é? Que se nos pede. Cabe ao Tribunal Arbitral continuar serenamente a desenvolver o processo, sabendo que vai ter ali uma parte, em princípio, uma delas pelo menos, que vai ser hostil e que vai ter provavelmente um comportamento hostil. Mas eu também costumo dizer, os árbitros não podem ter estados de alma, não é? Portanto, por muito que as partes façam e muitas diatribes e muitas coisas, lá temos nós que dar 3 e 4 voltas ao quarteirão antes de respondermos aos requerimentos e por aqui fora, mas o tribunal não pode ter estados de alma, não pode ter estados de espírito, tem a lei que vincula e esse é o seu parâmetro. E, portanto, prosseguir serenamente, mas isto também se vai, obviamente, este calo, no fundo, não é? Também a ver com o tempo, porque as primeiras vezes a pessoa fica perturbada, às vezes, com coisas que nos aparecem, não é? Requerimentos que são atravessados no processo, a pessoa fica meio perturbada. Mas vai serenamente, vai-se levando. E há uma outra experiência, Maria América, que também tenho de casos concretos.
advogados que tipicamente são muito beligerantes a escrever, quando chega à audiência, mudam completamente e radicalmente a forma de estar. E, portanto, aquilo que parece ser uma guerra aberta no papel, depois na audiência acaba por decorrer com uma suavidade enorme. E, portanto, há que ter essa resistência, no fundo, não é? Nunca se deixar alterar, ainda que por dentro esteja a ferver, nunca se deixar alterar, serenamente, aplica a lei, dá as voltas ao quarteirão que tiver que dar e vai com o processo até ao fim, porque essa é a nossa missão. Nós comprometemos a fazer isso. E, portanto, como a lei não diz que o processo suspende, vão fazer o que quiserem, dizer o que quiserem, mas nós continuamos serenamente na nossa missão até chegarmos ao fim e podemos notificar o acórdão e pronto, e já está. Não sei se haverá, Maria América, diferença entre a arbitragem ser ad hoc e ser institucionalizada. É evidente que nas institucionalizadas há muitas competências que ficam no centro e que não passam para o Tribunal Estadual. Portanto, acredito que aí possa haver uma diferença nos tempos de resposta, por exemplo. Não sei se os centros não são mais rápidos a responder do que o Tribunal Estadual, porque o Tribunal Estadual tem muitas outras coisas, tem muitas outras pendências. O centro, em princípio, não tem, não é? Portanto, pode haver aí um encurtamento dos tempos de resposta, mas não sei se haverá muita diferença na conduta das partes ser a arbitragem institucionalizada ou ser a arbitragem ad hoc. Mas eu também tenho o meu horizonte de conhecimento também não me permite fazer uma afirmação num contexto, vou dizer assim, mundial, não é? Não tenho esse conhecimento. Da minha experiência, não há essa grande diferença entre as ad hoc e as institucionalizadas. Há depois talvez uma outra diferença, e essa pode ser sensível. Tipicamente os centros têm uma postura relativamente à arbitragem que é diferente da que têm os tribunais. Portanto, os tribunais, no fundo, são um corpo de jurisdição, também não, o corpo principal de jurisdição, como é evidente, no Estado de Direito, não é? Mas os tribunais estaduais não são árbitros, não funcionam como árbitros, não é? E, portanto, a aproximação aos problemas é feita a partir de um padrão diferente. É evidente que cada um de nós tem o seu ADN. E alguém que trabalha com um certo ADN toda a vida, depois, quando tem que olhar para uma coisa muito diferente, não pode desconectar o seu ADN e fazer um ADN de repente todo novo para olhar para aquele caso. E, portanto, também é normal que possa haver um certo desvio entre a decisão que seja expectável se tomada pelo centro e a decisão que pode ser esperada se tomada pelos tribunais. Mas não por má fé, nem por desconsideração, por nada disso. É porque o software de uns e de outros é diferente. Sim, e às vezes torna-se um verdadeiro desafio o exercício do poder jurisdicional sem o ius e impérios dos juízes estaduais no exercício, obviamente, destes poderes, e de levar a bom porto uma arbitragem, que acaba por ser, porque os árbitros também têm o interesse de algumas partes de levar a bom porto, e é um exercício, é uma exigência, uma pressão a escreveres ao tribunal interessante. Obrigada. Obrigadíssima. Eu queria aproveitar estas vossas duas intervenções para dar nota do seguinte: no direito angolano não se passa uma coisa muito diferente daquilo que se passa no direito brasileiro, ou seja, se existe alguma questão relacionada, por exemplo, com a competência do tribunal arbitral, a impugnação de um árbitro, etc., é o tribunal arbitral que decide sobre a sua própria competência, sobre se o processo continua ou não e se o árbitro continua ou não em funções, de uma forma muito simplificada, mas o Tribunal Judicial não tem poder para mandar parar o processo arbitral ou para dizer que o árbitro tem de ser substituído ou etc. Nós tivemos, aliás, um caso sobre este problema que ficou muito famoso e os colegas, se quiserem que nos estão a ouvir, podem procurar na internet, que foi um tribunal arbitral há uns anos atrás, que até isto foi a intervenção do Tribunal Judicial
Quanto à jurisdição do Tribunal Arbitral, foi tão insidiosa, se assim quiserem, que isto levou até um pronunciamento da parte da Ordem dos Advogados de Angola e penso também do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Foi mesmo assim um exemplo, mas eu considero isto um daqueles casos históricos do início da arbitragem. Portanto, o tribunal, na altura, o Tribunal Provincial de Luanda interveio e mandou um tribunal arbitral parar, suspendiu todos os árbitros, e mandou o tribunal deixar de exercer funções. No fundo, foi basicamente isto, não é? Depois o tribunal continuou, depois isto levou a que uma das partes tivesse intentado processos judiciais contra cada um dos árbitros individualmente considerados por danos causados no exercício da profissão. E se eu bem sei, isto são processos que estão no Tribunal Supremo e que até agora não tiveram decisão, ficaram ali um bocado em águas de bacalhau. Pronto, foi um momento em que nós não estivemos muito bem ao nível da magistratura. Eu penso que, como disse, é um momento inicial, tem a ver seguramente com o desconhecimento que tinham os magistrados judiciais relativamente à arbitragem. Hoje em dia, eu diria que em Angola isto é completamente distinto, ou seja, temos tido, até nestes webinars que temos organizado, temos tido a presença de muitos magistrados, notamos o interesse e a preocupação que eles têm em conhecer e apoiar a arbitragem. E, portanto, a nossa situação é distinta, ou seja, de facto, o Tribunal Arbitral tem competência para tomar decisão quanto à sua competência, e havendo alguma questão, havendo uma das partes descontente com a decisão entretanto tomada, ela poderá sindicar essa decisão a final, juntamente com a prolação da decisão final. E basicamente é este o sistema vigente na ordem jurídica angolana. Se calhar passava Sofia, nova. posso dar Pode, aqui uma. Contar-lhes um episódio que eu acho que ilustra bem o que estamos a dizer. E lá vem a tal história da coragem, não é? Às vezes é preciso também ter. Eu creio que a relação entre as duas ordens de jurisdição é uma cooperação interinstitucional. E, portanto, não estamos todos integrados numa ordem, não. Portanto, são dois corpos autónomos que entre si têm que cooperar interinstitucionalmente para que o caso chegue a uma saída, a uma solução. Agora vejam como as nossas leis, às vezes, porque não tomam posição, criam situações de ambiguidade que depois são difíceis de, na prática, resolver bem. Há uns anos atrás, tive uma situação de impugnação de um árbitro, eu era árbitro-presidente nesse tribunal, a situação de impugnação de um árbitro a 15 dias do proferimento do acórdão final. É evidente que aquela impugnação só tinha um objetivo, não é? Era ver se conseguiam desestabilizar tudo de tal maneira que não haveria decisão nenhuma, ou que os árbitros iam ter muito medo e, portanto, que iam recuar. Eu não sei muito bem, mas portanto, o objetivo e a falta de fundamentação, no fundo, da impugnação do árbitro é tão evidentes que não estava em causa, obviamente, o árbitro em si, mas alguma coisa relacionada com o que se pensava vir a ser o acórdão final. Essa impugnação é feita, o Tribunal Arbitral decide. O árbitro impugnado não quis participar da decisão e, portanto, decidiu juntamente com o meu colega de tribunal e mantivemos o árbitro, indeferimos o fundamento da impugnação. O que é que a parte faz? Aquilo que a lei permite. Pede que o Tribunal Estadual, no caso um Tribunal Superior, verifique se este árbitro deve ou não manter-se. Curiosamente, a nossa lei não diz qual é o mecanismo através do qual o Tribunal Estadual se pronuncia sobre esta questão. Ora bem, já houve um primeiro tribunal que se pronunciou. Vem agora um segundo tribunal pronunciar-se. Isto é um recurso? Isto não é um recurso. Aparentemente isto não é um recurso. Há aqui procedimentos autónomos. Isto tem toda a relevância para eu saber que elementos do meu processo podem chegar à mão do Tribunal Estadual. Porque se isto for um recurso, eu tenho que eventualmente enviar tudo. Se isto não for um recurso, eu só tenho que enviar certidão daquilo que é necessário para o conhecimento daquele processo. Pronto. As nossas leis não esclarecem, não dizem o que é.
Há uma enorme ambiguidade. Agora, o que é que diz a lei? A lei diz que o Tribunal Estadual competente ouve os árbitros. E um dia recebo uma notificação, como se eu uma parte fosse, num processo de impugnação, para me pronunciar como parte num processo de impugnação. Pois é, mas eu não posso ser parte, porque eu sou decisor. E, portanto, eu não posso ser como parte da parte que está a querer defender a manutenção do árbitro. E não sou contraparte da parte que está a impugnar o árbitro. Portanto, a minha posição não pode ser essa. Portanto, imediatamente pensei, eu não posso, portanto, responder a isto, aceitando a minha qualificação, como uma espécie de co-interessado nesta decisão. Eu não sou um co-interessado nesta decisão. Então, o que fiz? Enviei uma pronúncia em nome do Tribunal e ao abrigo do princípio da cooperação interinstitucional para o Tribunal Estadual. Agora vejam, aquilo tinha sido uma notificação feita por tabela, porque nunca ninguém se tinha apercebido, acho eu, do problema. Agora vejam o que acontece a seguir, e por isso é que eu digo, às vezes é preciso também pensar como é que o próprio Tribunal Arbitral pode pôr as coisas no lugar que creio é o lugar devido. A notificação, entre aspas, que veio a seguir da juiz desembargadora, era uma senhora, era uma juiz desembargadora, já se me dirigia como excelentíssima senhora Presidente do Tribunal Arbitral. Eu já não era uma cointeressada. E, portanto, eu já estava a ser tratada, eu fui tratada a partir daquele momento como um igual. Portanto, eu já não era uma comparte naquele processo de impugnação. Eu era um cooperante interinstitucional com o Tribunal Estadual, estando a ajudar o Tribunal Estadual a resolver o problema que o Tribunal Estadual tinha que resolver. Depois acontece uma outra coisa divertida, não é? Que é, mandaram pedir o processo todo. Eu disse, não, o processo não pode ir. Portanto, terei o maior prazer em receber aqui a senhora juiz desembargadora, no dia em que quiser estar aqui, onde está aqui o processo, a acompanhá-la para consultar o processo. E se me pedir certidão, eu também mando certidão, das coisas que quiser. Agora, eu não posso mandar o processo porque isto não é um recurso. Portanto, o processo não pode sair de onde está. Portanto, vejam, às vezes também aquele momento determinante, acho eu, para se colocarem as peças no tabuleiro onde as peças devem estar. Portanto, não havia aqui nenhuma má-fé, como é evidente, do Tribunal Estadual. Não havia aqui nenhuma necessidade de... Não era isso. Era a prática. Era assim. E como a lei efetivamente é ambígua, fez-se daquilo uma espécie de um processo de cointeressados. Pronto, como no processo administrativo é tão típico acontecer, não é? Pronto. Tudo correu lindamente até ao final. O árbitro foi mantido, mas isso também, enfim, acho que era evidente que tinha que ser mantido. Mas tudo correu neste plano, que eu acho que é o plano devido, o da cooperação interinstitucional. E todos temos que entender que esse é o plano, tanto os árbitros como os juízes. E isto é uma coisa de uma via de mão dupla. Não é só para um lado, nem é só para o outro. É uma via de mão dupla. Obrigadíssima, Paula. Então, eu vou aproveitar que o nosso tempo também vai avançando e os colegas têm mais questões. Passo novamente a palavra à Ana. Obrigada, Sofia. Eu estava aqui a ouvir a professora Paula e, de facto, parece-me que estas questões nos remetem também a outra questão, que é saber se efetivamente a arbitragem é de facto uma alternativa ou se é um meio complementar, não é? Mas eu queria voltar um bocadinho atrás nas questões que foram colocadas e colocar aqui uma pergunta que está um pouco relacionada também com aquilo que já referiu, que é muitas vezes, e que foi também aqui referido pela doutora América, que é a dificuldade muitas vezes que os advogados, e sobretudo a minha experiência aqui em Angola, nas arbitragens ad hoc, têm revelado, que é um pouco a dificuldade que os advogados têm em abandonar um pouco aquilo que
é o direito material e é aquilo que está mais próximo, aquilo que conhecem. Eu não sei se relativamente aos árbitros, e esta era a minha questão, se também tem sentido essa dificuldade, ou seja, se há alguma tentativa ou melhor, se há alguma dificuldade em abandonar, portanto, aquilo que é o direito material do país de formação, não é? Para adotar então aquele que será o regulamento, no caso, por exemplo, quando se trata de um tribunal ad hoc. Existe essa dificuldade? A pergunta é muito pertinente, Ana. Vou-lhe dar um lugar paralelo. Eu creio que a coisa mais difícil que nós podemos ter de aplicar são convenções internacionais. Porquê? Porque elas requerem interpretações autónomas. Ora bem, eu, ainda que olhe para uma convenção internacional tentando fazer uma interpretação autónoma, volto a dizer, eu tenho o meu ADN, não é? Portanto, eu tenho toda uma cultura jurídica. Eu formei-me numa universidade portuguesa, ainda que tenha estado períodos fora de Portugal, a minha formação básica foi esta, não é? É evidente que à medida que vamos trafegando e contactando com colegas de outras jurisdições, vamos efetivamente abrindo o nosso leque de possibilidades, porque olhamos para o que se faz em outras jurisdições, mas nós continuamos sempre com a nossa ADN. Portanto, é mais fácil para mim aplicar ao caso direito português ou de matriz portuguesa do que aplicar, por exemplo, um direito, imagine direito alemão ou direito italiano. É, claro que é. Porque eu, para poder aplicar direito alemão ou direito italiano, tenho que fazer uma preparação específica que talvez no direito português eu já venha com ela feita de trás, porque foi a minha formação. Quando olha para as regras aplicáveis ao procedimento, não é? Que é disso que me fala, os regulamentos versus a matriz que nós temos, que aprendemos nas faculdades, o processo civil, o Código de Processo Civil. É mais ou menos a mesma coisa. Não é? E à medida que, mais uma vez, Ana, à medida que vamos contactando com outros colegas de outras jurisdições, vamos tendo tribunais que não funcionam aqui, que funcionam noutros lugares, nós vamos aprendendo a lidar com regras diferentes. E aquilo que me parece muito importante sempre de fazer é, quando começamos o jogo, definir as regras do jogo. Há o caso típico, não é? O advogado pode ou não pode falar com as testemunhas. O advogado de uma certa jurisdição, se falar com as testemunhas, tem uma pena disciplinar. O advogado de certas jurisdições, se não falar com a testemunha, tem uma pena disciplinar. Portanto, o que é que eu tenho que fazer no início do processo? Perguntar qual é a regra do jogo e definir a regra do jogo. E a partir daí todos sabem qual é a regra pela qual aquele jogo vai ser julgado. Portanto, tendo a consciência de que pode haver embate, nomeadamente cultural, entre advogados, o tribunal tem que ter a sagesse, no fundo, de já identificando os pontos em que as culturas são diferentes, estabelecer a regra do jogo logo na ordem processual número 1. Portanto, não esperar pelo julgamento para dizer, olha, não pode fazer isto ou não pode fazer aquilo. Tem que ser tudo antecipado. Então agora, e um pouco na mesma senda, considerando a globalização a que nós vamos assistindo cada vez mais nos nossos dias de hoje, em termos de prova, já utilizou, já socorreu alguma vez de peritos legais? Já foram? Já tive casos de peritos legais em que eu não era da jurisdição, ou como presidente ou como árbitro único, eu não era da jurisdição cujo direito se aplicava. E as partes entenderam, e obviamente, e muito bem, que nós precisávamos de auxílio no esclarecimento do direito. E, portanto, juntaram pareceres e eu pude ouvir peritos que nos esclareceram, como é evidente, sobre certos aspectos da causa. E, portanto, sim, Ana, já tive e já fui muito ajudada. Agora, um outro conselho estratégico, talvez para os advogados, é, porque isso também já me aconteceu,
Se eu tiver que aplicar um direito, vamos imaginar, o direito da Malásia, se calhar mais importante do que aparecer um perito em arbitragem internacional que fala de tudo em geral, eu quero ouvir um perito em direito da Malásia. E, portanto, se calhar um colega de uma universidade da Malásia que me explica o direito da Malásia. Pronto. Há muita tendência para escolher nomes, não é? Grandes nomes do contexto internacional. Podem ajudar em alguns pontos, como é evidente, mas se eu tiver que saber a interpretação específica de uma regra do direito da Malásia, eu se calhar preciso do perito do direito da Malásia. Não é? Mas também já tive de tudo. Já tive casos em que eu não conseguia ser esclarecida sobre o direito aplicável à causa, porque os próprios peritos não eram peritos no direito aplicável à causa. Eram peritos em arbitragem internacional. Portanto, podiam dizer, as tendências são estas, é aquela e a outra. Mas, sim, mas como é que se interpreta o artigo 323, número 5, do Código tal e tal e tal? Bom, isso aí já não sabiam dizer-me, não é? Mas era isso que eu precisava de saber. Como é que naquele caso concreto, naquele direito em concreto, se interpretava aquela regra, como é que era a jurisprudência, como é que a doutrina via as arestas e limava essas arestas. A escolha do perito legal, é quando os árbitros não são nativos do direito que é aplicável à causa, a ajuda dada por nativos do direito aplicável à causa é absolutamente fundamental. Obrigada. Obrigada, Sofia. Devolvo-te a palavra. Peço desculpa, estava sem som. Estava aqui a responder às questões que os colegas vão colocando no chat, e aproveitava então o ensejo e passava a palavra talvez à Clotilde. Sim. Obrigada, Sofia. Se calhar até por economia do tempo também e porque ainda há assim mais umas questões, eu perguntaria já diretamente à professora Paula. Na minha perspectiva, eu acho que em Angola os centros de arbitragem não têm tido muita adesão, acho. Eu gostaria de saber, relativamente à arbitragem institucionalizada, professora, qual é a sua visão sobre isto? Olha, Clotilde, a nossa experiência é exatamente a mesma. Em Portugal não havia praticamente nenhuma arbitragem que fosse, à partida, institucionalizada. Eram quase todas ad hoc. E, mais curioso ainda, elas continuam a ser, ainda em larga medida, ad hoc. Só que quando o tribunal se constitui, as partes, porque entretanto os centros se tornaram fortes, as partes, por acordo com o tribunal, entendem dever institucionalizar a arbitragem. Portanto, elas vêm no papel como sendo ad hoc, mas depois, na prática, acabam por ser institucionalizadas. E a institucionalização da arbitragem tem enormes vantagens. Há logo uma que é fundamental. Os árbitros não têm que decidir sobre os seus honorários, não têm que andar a cobrar os seus honorários. Essa questão é uma questão extremamente sensível, porque o árbitro aparentemente está a decidir em causa própria, não é? Eu estou a decidir sobre a minha própria retribuição. Isso é sempre uma coisa muito sensível de se fazer, como é evidente. E na arbitragem institucionalizada esse problema não existe. Portanto, tudo isso é tratado por um centro e tudo isso escapa à competência do tribunal. Como é que o caminho se faz? Aqui foi, como eu digo, foi através do ganho de credibilidade dos centros, que as partes foram entender. E depois os centros têm outra coisa, importantíssima, têm tipicamente estruturas. Se eu quiser fazer uma audiência, eles têm uma sala para fazer uma audiência. Tem toda a tecnologia disponível para fazer uma audiência, para gravar, para depois tratar a gravação, para eu ouvir testemunhas à distância. Portanto, eles também já têm toda essa infraestrutura. O que tipicamente significa um enorme ganho de custos para as partes. Porque se eu tiver que arranjar um espaço, contratar toda a tecnologia, só para aquele ato em concreto, eu não tenho ganho de escala. Portanto, há muitas vantagens, efetivamente, há muitas vantagens no tratamento. E isso vem, como eu dizia, Clotilde, através da própria qualidade dos serviços que são prestados pelos centros. Porque as partes vão percebendo que é melhor, é mais barato, é melhor, é mais eficiente, e os árbitros também agradecem muito que seja dessa maneira, porque também para eles é muito mais eficiente
e há problemas muito aborrecidos com os quais não têm que lidar diretamente. É verdade que... Desculpe. Não, eu ia perguntar, nesses casos, a questão dos honorários do árbitro, também haverá algum critério depois para essa cobrança? Nas arbitragens ad hoc, Clotilde, é isso que pergunta? Não, as institucionalizadas. Nas institucionalizadas, os centros têm todos tabelas. Tem, pois. O modo das tabelas não é igual em todo o mundo. Vou dar 3 exemplos. Olha, o CAC, aqui em Lisboa, tem um valor fixo. E, portanto, o valor da causa vai à tabela, é X. Pronto. LCIA, valor hora. E, portanto, quantas horas trabalhou o árbitro, a LCIA determina o valor da hora de trabalho naquele concreto processo, atendendo à sua complexidade e, portanto, definida à partida. E, portanto, diz ao árbitro, nós entendemos que o valor de retribuição por hora deve ser este. Nós depois temos que fazer, no caso da LCIA, breakdowns de um detalhe absolutamente alucinante. No dia 13/1, fiz uma chamada telefónica de 0,23 segundos. E, portanto, é este detalhe, portanto, o escrutínio é enorme, e tem que ser. Não é? Portanto, este é o outro exemplo, e depois tem o exemplo da CCI. A CCI o que é que faz? Tem fasquias, mínima e máxima. E depois, consoante o decurso do processo, haver mais incidentes, menos incidentes, rapidez na decisão, vai retribuir o árbitro dentro daqueles valores por aquilo que entende correto corresponder ao trabalho que os árbitros desempenharam. Eficiência, quantidade, qualidade e por aqui fora. Nas arbitragens ad hoc é muito mais complicado, porque das duas uma, ou as partes aceitam que se remeta para uma tabela, ou então temos que, no ponto 0, discutir os honorários aplicáveis àquele concreto caso. Tivemos essa experiência horrível, aliás, em Portugal, com a arbitragem necessária nos conflitos que opunham os titulares das patentes aos que introduziam genéricos no mercado. Pronto. Foi imposto um regime de arbitragem necessária e obrigatória. Portanto, eram as duas coisas. A lei pode ter virtudes, mas enfim. Mas talvez de uma forma precipitada foi posta em vigor sem haver uma mínima referência a uma determinação dos honorários. E então a primeira batalha campal, como é evidente, era dizer, acordar com as partes, negociar com as partes qual era o valor dos honorários. No princípio as coisas até não correram muito mal, mas depois começou a registar-se, isto vai ao encontro de uma observação da Maria América de há pouco. Estão a ver o que aconteceu aqui. Portanto, acontece por todo lado, não é? Havia uma parte que se pronunciava, a outra parte não dizia nada. E o tribunal tinha que decidir. Pronto, lá decidia, de acordo com o critério que era mais ou menos o da normalidade de todos os casos aqui pendentes. A parte que não se tinha pronunciado recorria para os tribunais estaduais. E os tribunais estaduais, tipicamente, o que é que faziam? Diminuíam para em pelo menos 1/3, o valor dos honorários dos árbitros. E depois vejam o drama disto tudo, porque, independentemente da decisão ser acertada ou desacertada, mas a burocracia associada a isto era uma perfeita loucura, porque nós já tínhamos emitido recibos, já tínhamos pago impostos, tínhamos fazer retificações das declarações de IRS, retificações das declarações de IVA, era a loucura total, porque a decisão do Tribunal Estadual vinha um ano depois, ou vinha 6 meses depois, já tinha passado o ano fiscal, enfim, foi uma péssima experiência. Portanto, a única coisa que eu posso dizer é, para bem de todos, o melhor é sempre que a arbitragem seja institucionalizada, que esses problemas não passem pelo Tribunal e que sejam resolvidos pela Câmara, entre a Câmara e as partes, e o Tribunal fica completamente à margem de todos esses problemas. Obrigada. Eu estava aqui a controlar o nosso tempo. Tenho aqui também alguns colegas que estão a assistir e gostavam de colocar questões à professora Paula. Então passava a palavra à Helena para ela colocar mais uma questão e depois vamos ouvir o que é que os colegas que estão aqui a ouvir também querem perguntar à Paula. Eu ia colocar uma questão relativa ao árbitro de emergência, mas lembrei-me, a propósito da questão da Clotilde, de uma outra questão que se coloca em relação aos nossos centros de arbitragem.
que tem que ver exatamente com a concorrência entre centros de arbitragem locais e centros de arbitragem internacionais. Falo essencialmente das arbitragens internacionais. Evidentemente, os outros centros, por terem muito mais experiência e uma série de recursos que os centros que estão a começar agora não têm, seriam a opção óbvia das partes para a resolução dos seus litígios, até porque querem reduzir a margem de risco. Como é que Portugal teve um percurso? Portanto, nós temos um percurso mais ou menos semelhante ao de Portugal. Eu gostaria de saber como é que Portugal conseguiu ultrapassar este dilema. Helena, com muita sinceridade, não conseguiu. Não conseguiu, porque as câmaras estão todas em concorrência entre elas, não é? Claro que estão. E aqui há um primeiro problema. Quem é que redige o contrato quando o contrato é internacional? E quando é redigido um contrato internacional, quem é que escolhe o lugar da arbitragem? A Câmara, não é? O lugar e a Câmara. Porque isso fica tipicamente definido logo à partida. Há uma coisa que, enfim, que lhe posso dizer de experiência do que ouço dizer, não é? Porque eu nunca estive a fazer a negociação de contratos internacionais. As partes tipicamente não querem que seja escolhido um centro de arbitragem local de uma delas. E, portanto, se o contrato envolver, imagine, uma empresa norte-americana e uma empresa portuguesa, não vão querer nem um centro que seja em Lisboa, nem um centro que seja em Nova Iorque. E, portanto, vão eventualmente escolher um centro em Singapura, ou um centro em Hong Kong, seja lá o que for. E depois, é evidente, há umas câmaras, para além desta razão, não é? E temos que compreender que as partes também não querem certas conexões. Temos que compreender. Podemos perguntar pela racionalidade, mas aí eu, para poder dar à Helena muito mais elementos, tinha que ter assistido a muita negociação internacional, coisa que não aconteceu. Eu já só vejo as cláusulas nos contratos, não é? Porque é que tudo se define. É nesse minuto que tudo se define. Portanto, se os colegas em Angola conseguirem que nos contratos internacionais passem a figurar os centros de Angola, ficam lá. Agora, isto é preciso, esta mensagem tem que ser passada aos advogados de contratação. Porque não são os advogados de contencioso que depois podem resolver o problema. E, tipicamente, também há aqui esta enorme repartição. Os advogados de contencioso não falam com os advogados de contratação. E os de contratação não falam com os de contencioso. Das grandes estruturas, se eu bem percebo. E, portanto, os de contencioso queixam-se horrores do que fizeram os da contratação. E os da contratação queixam-se horrores dos problemas que inventam os do contencioso. Pronto. E, portanto, mas não há depois aqui uma canalização de informação que leva a uma espécie de jurisprudência uniforme dentro da estrutura que é o escritório. Porque é evidente, os advogados de contencioso depois apanham enormes problemas que podiam ter sido antecipados nos contratos. Um dos temas mais poderosos nesse aspecto é o sistema brasileiro, que tem uma regra que admite todos os tipos de negócios processuais. Todos. A pergunta é: quantos contratos internacionais que envolvem o Brasil conhecemos nós em que haja, logo no contrato, uma densificação enorme das provas admissíveis, das horas dos e-mails que podem ser juntos ou não juntos, trocados que podem ser juntos, entre as pessoas, que pessoas? Não temos isto. Porque os advogados que estão na contratação não apanham estes problemas, porque estes problemas aparecem no contencioso. E os do contencioso, quando reportam os da contratação dizem: eu quero lá saber disso, eu agora quero é fechar o contrato, eu quero é saber do preço. E se eu vou levantar mais problemas aí, eu não fecho o contrato. E, portanto, depois aqui também há custos de oportunidade, não é? E, por outro lado, nós também todos sabemos, se as partes tivessem que chegar a consenso quanto a todos os pontos de um contrato, não faziam nenhum contrato. Todas apostam nas nebulosas e que essas nebulosas não resultem em problemas. E muitas vezes não resultam em problemas. Portanto, também não valia a pena ter insistido. Não é?
Porque se calhar se tivessem insistido, começavam a ter que renegociar tudo outra vez, outra vez, outra vez. Mas para dizer, Helena, numa resposta concludente, Portugal não resolveu, como é evidente, a concorrência continua, é muito intensa, é muito grande, o caminho tem que ser feito através dos advogados que fazem a contratação, para que coloquem logo esses centros como o escopo das cláusulas arbitrais. Pois, o problema é que, sendo centros recentes com muito pouca experiência, os próprios advogados locais teriam algum receio em escolher os centros locais para a resolução dos litígios. Apesar de alguns deles terem pessoas já com alguma experiência, mas tendo em conta muitas vezes o valor do litígio e o risco associado, há uma preferência por centros já acostumados a tratar destas questões. Pronto, penso que isto é mais uma pescadinha de rabo na boca que não há de encontrar solução. Acho que temos é que fazer o caminho e quem sabe um dia conseguir a expertise necessária para sermos escolhidos. Obrigada e passo-te a palavra, Sofia. Uma coisa que me parece muito importante, Helena, é o caminho faz caminhando, não tenha dúvida. E, portanto, isto tudo são dores de crescimento, como é evidente. Portanto, não é de um dia para o outro que aparece tudo feito, está tudo pronto e nenhuma delas foi assim. Em todas há essas dores de crescimento. Mas há fatores que dão, de um ponto de vista externo, há fatores que dão projeção aos próprios centros. E um dos fatores que dá projeção aos centros são as listas de árbitros. Se quer ter um centro que tem a possibilidade de ser um player no mercado internacional, tem que ter na sua lista de árbitros reconhecidos no contexto internacional. Porque aí já começa a perceber-se que, havendo um problema, o centro pode escolher e vai escolher um árbitro que toda a gente conhece no contexto internacional. Portanto, que é ele próprio um player no contexto internacional. E isso é muito relevante na projeção externa dos centros. São as listas e a possibilidade de ter nomes que são reconhecidos. Se tiver o Gary Born no seu centro, na lista do seu centro, garante-lhe que amanhã aparecem 10 mil notícias sobre o centro e que tem uma projeção externa, que não tem no momento em que não tem lá o Gary Born. Estou-lhe a dar um exemplo, podia dar 1000, mas o Gary Born, enfim, é conhecido em todo o mundo, não é? Pronto. Mas isto é um fator de atratividade de um centro que se quer projetar na cena internacional. Obrigadíssima. Nós estamos aqui. Eu queria aproveitar só para dar nota do seguinte: nós em Angola só temos um processo arbitral em arbitragem institucional que já foi concluído. Temos agora um segundo que entrou semana passada em fase de prolação de sentença. Portanto, para nós a arbitragem institucional é ainda muito, muito despicienda. Eu queria perguntar à Sónia, que é a pessoa do CAC que controla toda a tecnologia deste webinar, se é possível, quem está a assistir, a colocar aqui questões, porque no chat estavam-me a dizer que gostavam de falar com a professora Paula e eu queria dar esta oportunidade. É possível, Sónia? É assim, no formato webinar, as questões não podem ser colocadas com a intervenção que nós estamos a fazer. Agora, o que pode acontecer num formato mais interativo, eu tenho estado a acompanhar as questões que estão a ser levantadas no chat. Se acharem por bem, eu leio as questões em voz alta, portanto, e depois alguém responde. Ok, já percebi. E Pronto, achar que então. assim, para Já assim percebi, então eles não conseguem falar. Pronto, temos de pensar, Pois. então vou pedir desculpa aos colegas que nos estão a acompanhar, e dizer-vos que no próximo webinar vamos entrar num outro formato que permita também a quem está a assistir poder colocar questões no final e depois deixamos um espaço para perguntas. Não sei se alguém quer formular uma questão por escrito aqui no chat para a professora Paula Costa e Silva responder. E, entretanto, eu vou fazer uma das perguntas que tinha para fazer. Já estamos aqui na reta final, enquanto os colegas
descrevem alguma coisa. Mas aqui uma pergunta que se impõe mesmo, que é, Paula, que quadro é esse que está atrás de si, que tem alguém a entrar no banho de mar? Que quadro é esse? Este quadro viu uma fotografia e eu posso mostrar, é uma senhora, não sou eu, não sou eu. É uma senhora de fato de banho, de É uma meio. senhora de fato de banho, não é? Que É. não sei se ela está a entrar na água, se ela está no meio da água, se ela é um elemento da água, eu não sei bem. Mas eu vi esse quadro numa fotografia e depois foi uma saga enorme fazê-lo chegar cá a casa. O quadro não estava em Lisboa e teve que vir uma carrinha daquelas muito grandes, porque ele é muito comprido, não é? E depois teve que ser feita a teia do quadro aqui dentro de casa, porque também não era possível o quadro vir pela escada acima, nem entrar pela janela. Então tem uma grande história até no fundo, esta mulher que comigo se confunde, não é? Que é o meu elemento, a água. Esta mulher que comigo se confunde tem uma grande história ter conseguido chegar aqui a casa. Exatamente, porque há bocado falou nisso do mar e nesse momento de silêncio e o mar, e lembrei-me disso, Paula. Olha, tenho aqui uma pergunta que faz um colega que lhe pergunta qual é a diferença entre arbitragem ad hoc e institucional. Então, a arbitragem ad hoc é aquela em Que é o que Manuel. boa pergunta do Manuel. Falámos sempre disto como se fosse um pressuposto, não é? Então, na arbitragem ad hoc, o tribunal é constituído sem estar enquadrado numa instituição de arbitragem. Se a arbitragem é institucionalizada, o tribunal é constituído sob a égide de uma instituição de arbitragem. Há talvez um ponto que é importante esclarecer, tanto na arbitragem ad hoc como na arbitragem institucionalizada, as partes são livres de escolherem os árbitros que querem que componham o tribunal. E, portanto, não estão vinculadas, nomeadamente na arbitragem institucionalizada, a escolher árbitros da lista dessa instituição de arbitragem. Aquilo que acontece é, se houver um problema na constituição do tribunal, na arbitragem ad hoc, porque não há uma cobertura institucional, serão os tribunais estaduais a suprir a insuficiência e, portanto, indicar o árbitro presidente, indicar o árbitro de parte, o que for. Se a arbitragem for institucionalizada, quem faz essa indicação é o centro de arbitragem e aí sim está, em princípio, vinculado a escolher um árbitro da lista, só podendo escolher um árbitro fora da lista se porventura o conflito tiver uma tão grande especialidade que há algum especialista fora da lista que o centro entende que é o melhor colocado para decidir aquele concreto conflito. Bom, depois também na arbitragem ad hoc são as partes que escolhem as regras aplicáveis. Na arbitragem institucionalizada, em princípio, se aplicará o regulamento processual que o centro dispõe. Portanto, há um enorme enquadramento já feito na arbitragem institucional. Na arbitragem ad hoc tem que ser feita para aquele concreto tribunal, para aquele concreto litígio. Obrigadíssima, Paula. A Noemi pergunta o que é que motivou a Paula a ser árbitra e se acha que a bagagem de advogada é essencial para ter êxito como árbitro. O que é que me levou a ser árbitro? Árbitro. Eu acho que isto tem que ver. Eu talvez tenha tido um percurso atípico. Quando acabei a faculdade, a licenciatura, inscrevi-me no curso de mestrado. E uma das disciplinas do curso de mestrado era a disciplina de Direito Processual Civil. A regente dessa disciplina era a professora Isabel de Magalhães Colasso, que tinha sido autora material da Lei de Arbitragem de 84 e depois da Lei de Arbitragem de 86. Conclusão moral da história, o tema do seminário foi, em 1986 e 87, façam as contas à minha idade, o tema do seminário foi a Lei de Arbitragem Voluntária. Portanto, o meu primeiro contacto com todo este mundo aconteceu em 1986. Na altura tive que fazer um trabalho para concorrer, me candidatar
Havia concurso na altura, com discussão de trabalhos, fazer um trabalho para me candidatar a ficar como assistente da Faculdade de Direito. E como tinha gostado muito daquela matéria, escolhi para esse trabalho a impugnação da decisão arbitral. Esse trabalho acabou por ser publicado e isto implicou que muito cedo, eu diria muito cedo para pois, a longevidade da carreira académica que fui tendo, muito cedo eu fosse contactada para me pronunciar em casos concretos sobre a admissibilidade de recurso ou de anulação das decisões arbitrais que eram proferidas em Portugal. E, portanto, o meu nome começou a ser conotado por causa desse trabalho com este domínio. Um pouco adiante, nos anos 90, e essa foi a minha primeira arbitragem, houve um conflito entre a AT&T e uma empresa portuguesa. E na altura, era uma arbitragem CCI, e na altura a AT&T escolheu-me para árbitro desse tribunal. Eu confesso que eu não sabia muito bem ao que eu ia, não é? Eu sabia a teoria, eu tinha estudado tudo, eu já publicava, eu já escrevia sobre aquelas matérias, mas eu não sabia, eu nunca tinha sido árbitro. E tive a sorte nesse tribunal, tinha um outro colega que agora não indicarei, mas tive a sorte de esse tribunal ser presidido pelo Pedro Batista Martins. A arbitragem CCI foi indicado o árbitro-presidente pela própria CCI, e quando eu há pouco dizia, eu fui observando o que era a coragem do árbitro-presidente, a proficiência do árbitro-presidente, eu devo muito ao Pedro Batista Martins, porque foi o primeiro árbitro-presidente com quem trabalhei numa arbitragem que era grande, no fundo, era um elevado impacto económico, e pronto, e depois a partir daí fui tendo nomeações. Curiosamente, durante muito tempo, vejam, nomeações como árbitro-presidente para arbitragens de direito público, não para arbitragens de direito privado. E pronto, e depois foi sendo assim. Foi sendo assim. Obrigada, Paula. Nós ainda temos aqui mais questões de colegas, mas como estamos quase a chegar ao fim, eu vou-te perguntar, não é, que estamos aqui num webinar sobre o Março Mulher, aproveitar para comemorar, pronto, este mês que em Angola é sempre de referência para nós, até porque temos sempre duas datas de calendário que são inultrapassáveis e que comemoramos, que é o Dia da Mulher Angolana e o Dia Internacional da Mulher, portanto tudo em março. Queria perguntar à Paula qual foi a árbitro senhora com quem mais gostou de trabalhar. Eu não trabalhei com muitas senhoras. Não trabalhei com muitas senhoras. E por esta razão, porque, como eu há pouco dizia, começam a chegar, não é? E durante muitos anos trabalhei como árbitro-presidente e normalmente com tribunais só constituídos por colegas homens. E, portanto, eu era a senhora no tribunal, não é? Tenho ótimas experiências de trabalhar com 3 colegas, foram os 3 colegas e eu creio que não estou a falhar nenhuma. Ótimas experiências de trabalhar com 3 colegas e eu não diria que há uma de destaque ou de não destaque. São todas extremamente competentes, uma enorme seriedade e de um grande empenho. A primeira com quem pude trabalhar foi a Catarina Monteiro Pires, a seguir trabalhei com a Sofia Martins e a seguir trabalhei com a Filipa Cansado Carvalho. E, portanto, são as 3 experiências que eu tenho de trabalhar com senhoras. Nunca trabalhei, por acaso não, ia dizer nunca trabalhei como presidente, não é verdade. Nunca trabalhei como presidente, mas eu diria que quando um tribunal funciona bem, a gente nem distingue as funções. Ninguém sabe quem é árbitro de parte, é parte de quem, é presidente de quem, não. É realmente um colégio, não é? É realmente um colégio. E eu não diria, todas, como eu lhes digo, de uma seriedade, de um empenho, de uma competência e depois também de uma leveza, não é? Porque os problemas já são tão grandes, quando a pessoa ainda tem coisas pesadas dentro do próprio tribunal e colegas difíceis, também calham colegas difíceis às vezes, é tudo mais difícil, não é? E gostava Exatamente. muito de poder trabalhar com todas estas senhoras, como é evidente. Vamos já combinar isso.
Então, nós estamos mesmo na reta final do nosso webinar. Eu sei que tanto os convidados como as minhas colegas tinham mais perguntas para colocar à Paula, mas pronto, também temos de vos deixar ir jantar, não é? Nós próprios também temos de ir jantar, já, a hora já está avançada. Eu, de qualquer modo, fico aqui com o compromisso de desafiar a professora Paula Costa e Silva para fazer outro webinar connosco, para responder a mais perguntas, agora num formato em que os convidados também possam colocar as perguntas diretamente, porque sei que todos eles também queriam falar de viva voz com a professora Paula Costa e Silva, e se as colegas me permitem, então, vou fazer aqui o encerramento, pode ser? Vamos a Olha, isso? olha, eu ia Diz, deixar Mary. aqui, ia só deixar mesmo um Força. beijinho à doutora Paula. Pronto, é um prazer sempre cruzar e como alguém comentou aqui no chat, foi uma super aula. Foi, para mim também. E até a próxima, provavelmente no Congresso de Julho. Exato. Sempre Então, foi um gosto. Muito obrigada. Muito obrigada e um especial beijinho. Eu não sei se me dá mais a palavra ou se me vou-lhe dar fecha no logo fim, tudo. vou-lhe dar no fim. Deixa as colegas falar primeiro. Força. Então, queria despedir e dizer também que foi um prazer estar aqui com a professora Paula neste webinar. Foi uma grande experiência. Queria despedir-me e agradecer mais uma vez à doutora Paula por esta partilha. Eventualmente vou desaparecer porque eu estou aqui com um problema de energia. Luz Então, foi! Luz foi! se desaparecer é porque houve aqui uma falha de energia novamente. Estive logo no início e agora novamente. Ainda estás. Pronto, estamos todas. Então, Paula, diga. Palavras Eu só, finais. palavras finais é para lhes agradecer, como é evidente, não é? Adorei estar aqui. Estava nervosíssima. Não sabia que perguntas a Sofia me ia colocar. Eu tinha aqui mais umas de algibeira, não tive muito Mas tempo. depois a seguir. E volto sempre, como é evidente, porque é um gosto enorme estar aqui. Gosto Pronto. muito de poder trocar estas experiências todas e acreditem, era como os tribunais e os tribunais arbitrais, não é? Isto é sempre de mão dupla. E as perguntas que me suscitaram ficaram na minha cabeça. E são preocupações que eu vou ter presentes daqui por diante. Portanto, eu não saio deste webinar como entrei. E por isso também lhes agradeço muitíssimo, não só a oportunidade de me terem dado o prazer de estar aqui, mas também o privilégio de ter podido aprender com todas. Muito, muito obrigada. E pronto, aqui chegados, eu queria agradecer, em primeiro lugar, quero agradecer às pessoas que tiraram, aos colegas que tiraram do seu tempo para estar aqui hoje conosco, e ouvir-nos falar sobre a arbitragem em Angola no feminino, e presenciaram esta partilha de experiências com a professora Paula Costa e Silva, que sim, tem sempre imenso para nos ensinar e descreve estas coisas de uma forma, não é? Vocês não sentem que ela descreve estas coisas como se fosse uma história e é tudo muito leve e é tudo assim fantástico. Eu fico sempre envelhecida de cada vez que ouço falar, portanto, vou dizer se calhar outras pessoas se vão sendo destronadas, mas eu sou a fã número um da professora Paula Costa e Silva. Claramente é mesmo a mulher que me inspira e pronto, eu quando for grande vou ser como a professora Paula Costa e Silva. Esse é o meu objetivo. Por isso, quero agradecer também à professora Paula Costa e Silva por ter estado aqui conosco, por já se ter comprometido a voltar no próximo webinar, e quero agradecer em especial à Ana Matos, à Clotilde Mel Pinto, à Helena Prata e à Maria América Santos, que são minhas amigas e que são minhas colegas de profissão e que sofrem comigo todos os dias em Angola as dificuldades que nós temos, desde a falta de luz, à falta de nos entenderem quando falamos de arbitragem, aos colegas advogados que não percebem o que é nomear árbitros independentes, aos peritos que também não são independentes. Há dificuldade em desmaterializar os processos e tantas e tantas e tantas coisas. Portanto, estamos aqui juntas neste caminho para tornar a arbitragem em Angola mais conhecida, mais eficiente, mais conhecida entre nós e mais utilizada, e também para dar nota ao exterior, no estrangeiro, o que é que nós temos estado aqui a fazer, porque estas também são as nossas lutas
E às vezes dizem, mas se calhar em Angola não acontece nada em matéria de arbitragem. Acontece mesmo. É difícil, mas tem acontecido e tem acontecido bem. E é graças a estas senhoras, para mim é um privilégio trabalhar sempre convosco. Muito obrigada. Assim Obrigada, sendo, Sofia. vamos encerrar o nosso webinar. Um beijinho a todos. Obrigada e até à Boa Páscoa. próxima. Obrigada. Até à Obrigada. próxima. Um Boa beijinho. Páscoa. Obrigada, um beijinho.